prezados amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção. Ernesto Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, professor de Sorbonne e catedrático na disciplina do hebraico na mesma universidade, teve a oportunidade de afirmar que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o mais importante livro da humanidade. Trata-se de uma afirmação de uma personalidade cética, materialista, que adotava o pensamento de livre pensador em pleno albor da cultura científica do século XIX, no seu final e no começo do século XX. Essa personalidade cultural extraordinária, que tinha certa relevância no cenário acadêmico internacional, deu essa declaração extraordinária depois de compulsar os manuscritos a respeito de Jesus, particularmente os 4 evangelhos. A pedido da sua prima, que estava muito doente, ele que zombava da tradição religiosa, que tinha a audácia de criticar de maneira até grotesca qualquer colocação a respeito do Evangelho, da Bíblia e da personalidade de Jesus, que ele acreditava que não existia, que foi uma espécie de fábula, de mito, de folclore, criado pelo pensamento hebraico-católico cristão, e que passou ao longo dos tempos como sendo um arquétipo, o arquétipo do herói, do Messias, do Salvador, qual ou a semelhança das histórias mitológicas do grande herói ou dos grandes heróis do passado, e que Jesus fazia parte desse cenário folclórico e nada mais. Renan, a contragosto, mas a pedido dessa sua prima, cuja afinidade com ela é muito grande e que ele tinha uma relação afetiva muito especial, não pôde negar o pedido dela em uma carta muito amorosa que ela havia feito a ele de ler as escrituras sobre ele. Dizia sua prima mais ou menos assim: eu sei que você vai zombar dessa minha carta, sei que você vai ler e vai torcer o nariz, porque conheço o seu temperamento, mas quero dizer a você que tu não conheces Jesus, tu conheces o Cristo que foi pintado pela teologia, pelo dogma e pela intolerância das instituições religiosas de todos os tempos. Mas eu quero propor-te um desafio: lê as verdadeiras páginas biográficas, jornalísticas a respeito dele. E Ernesto Renan, depois de ler, vai declarar diante da assombrada plateia de Sorbonne, na qual ele fez uma conferência a respeito do Evangelho de Jesus, quando ele diz que o livro de Lucas é o mais importante livro da história da humanidade. Porque se o Evangelho de Marcos é sintético, escrito por Marcos para o povo romano, já que Marcos não conheceu ele, Jesus, e escreveu o Evangelho a pedido de Pedro, o discípulo dele, Marcos vai escrever um Evangelho sintético, falando dos milagres, porque isso interessava a Roma, e escreveu o Evangelho todo feito de fenômenos, de curas, de fenômenos especiais, porque Roma estava interessada nas manifestações retumbantes, nos deuses, e era natural que, para chamar a atenção do povo romano, desenhasse Jesus como uma espécie de paranormal, de alguém que venceu a morte, que ressuscitou entre os mortos. O Evangelho de Marcos, a pedido de Pedro, que possivelmente era analfabeto, era para o povo romano. Da mesma forma que o Evangelho de Mateus, Levi, era escrito para o povo judeu, todo ele feito de colocações que fundamentasse a tese hebraica, que Jesus era o Messias esperado pela cultura hebraica, previsto pelos profetas da lei antiga. E daí o Evangelho de Mateus é todo ele para confirmar as escrituras sagradas. O Evangelho de João é um evangelho todo místico, todo feito de símbolos muito difíceis. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Todo ele feito de uma linguagem esotérica, uma linguagem para os iniciados, entre aspas, porque vai ser
o próprio João, que mais tarde vai escrever a visão metafórica, apocalíptica, da transformação dos tempos, do final do mundo moral, não do mundo físico, da transformação do mundo como está para um novo tipo de mundo. O Evangelho de Lucas vai dizer, Renan, não é para um povo ou para uma coletividade específica, é para a humanidade inteira. Porque nele temos duas facetas, ainda segundo o pensador francês. A faceta da consolação, da esperança diante daqueles que sofrem, daqueles que padecem injustiças e que são perseguidos, e ao mesmo tempo é também um hino de ética, de espiritualidade, de saúde comportamental, de justiça social. Vai dizer ainda Renan que por detrás das palavras simples, todas elas feitas dos símbolos culturais conhecidos do povo hebreu, por detrás dessas manifestações, nós temos uma mensagem de ética extraordinária. Temos um discurso de ética que é atemporal para todos os tempos, ainda segundo a opinião desse notável e imortal da Academia Francesa de Letras. Jesus é fascinante. Vai dizer, Jesus é tão fascinante, diz Renan, na mesma conferência que ele deu em Sorbonne, é tão fascinante que todas as personagens históricas passaram pela história e ficaram situados no tempo e no espaço. Mas Jesus é tão excepcional que ele não conseguiu ficar retido na história. Ele é tão grande que ele ficou acima da história. Ele mesmo mudou a história e antes do seu berço e depois do seu nascimento. A personalidade dele é tão intrigante, ainda segundo o pensador, que toda a personalidade histórica que é muito comentada, assim o é, pela clareza dos seus passos. A data do nascimento, a data da morte, o que foi que fez, o que foi que não fez, as relações, as palavras que foram enunciadas, os escritos sobre Jesus. Há muitas interrogações e poucas respostas. Até hoje não se sabe qual foi a data precisa do seu nascimento, da sua morte, o que foi que ele fez durante a infância e a adolescência, e assim por diante. Há várias perguntas, conjecturas, algumas obras sem fundamentação histórica nenhuma e poucas certezas. Há várias interrogações. O que chama a atenção é uma personagem tão intrigante que as personagens da sua época, um pouco antes e um pouco depois, foram muito mais comentadas do que ele. Cleópatra, a rainha do Egito. Há várias referências históricas sobre ela. Júlio César, o grande conquistador de Roma. Há várias referências dos historiadores de Roma. A Casa Júlia com seus imperadores. Há várias referências históricas. Nós percebemos. Alexandre Magno da Macedônia antes. Ciro, o rei dos persas. Várias personagens que foram retratadas historicamente através de obras. Mas sobre Jesus, os historiadores fazem um grande silêncio. Há poucas colocações da história a respeito dele. Poucas referências. Poucos comentários. Alguns que são frases isoladas, como é o caso da obra Antiguidades Judaicas do povo hebreu, do historiador Flávio Josefo. Ou uma carta a Trajano, escrito pelo historiador romano Plínio, o Moço, que escreve uma frase também a respeito de Jesus e os cristãos, que foram perseguidos mais tarde por Nero, segundo ele Plínio. Ou uma carta de Públio Cornélios Lentulus, o senador de Roma, que escreveu uma carta para Tibério César, porque Tibério tinha curiosidade para saber como era aquela personagem, e pediu em carta para o senador de Roma, que estava em Jerusalém, conhecê-lo pessoalmente. E Públio Cornélio Lentulus conhece e vai dizer na carta várias considerações, como por exemplo que a sua expressão facial era muito melancólica, misto de ternura e ao mesmo tempo de tristeza. Naturalmente tristeza pela compaixão da humanidade. Não que ele fosse uma pessoa triste, mas que ele tinha uma certa compaixão pela humanidade do seu tempo e do nosso tempo também. E Públio Lentulus vai dizer que a sua beleza era excepcional. Essa carta foi mais tarde analisada por vários historiadores. Há vários comentários a respeito dela. Porque Jesus era belo. Inclusive na carta se diz que a sua mãe, Maria, deveria também ter uma beleza excepcional.
Naturalmente, estamos diante de uma colocação estranha. Porque é claro que não era beleza física, sensual, porque o protótipo de beleza física na época era do grego. O nariz do judeu e a expressão facial do judeu não era atraente para os padrões de beleza estética da época. Era uma beleza que se irradiava possivelmente do seu psiquismo. Públio Lentulus vai dizer que ele passava uma mistura de medo e ao mesmo tempo de admiração. Medo, naturalmente, pela austeridade moral que ele tinha para consigo, e a admiração pelo amor que dele se irradiava. E ele escreve dizendo daquela personagem especial, mas há várias referências, muito poucas, no silêncio comprometedor. Há um silêncio muito grande, historicamente, sobre ele. Mas, para nossa surpresa, hoje, Jesus é a personagem mais biografada. E nós estamos falando aqui de obras de religiosos. Estamos falando de obras culturais, históricas, tratados, artigos acadêmicos. É a personalidade mais biografada. O segundo lugar é Napoleão Bonaparte. Mas Jesus tem quase o dobro de obras de Napoleão Bonaparte. Tal é a sua grandeza, o fascínio que exerce sobre as criaturas, a influência que ele exerce. É tão extraordinária essa influência que Anak, o filósofo das religiões, vai dizer que a sua mensagem pode ser comparada a um colar cujas pérolas, cada uma delas, é uma faceta da sua mensagem. Plínio Salgado, o grande filósofo e pensador brasileiro do século XX, na época do integralismo, fascismo daqui do Brasil e das ditaduras de todo mundo na época, escreveu obras fascinado pela mensagem de Jesus. Mas também temos obras intrigantes, algumas das quais refletem as paixões, a pequenez, as nossas misérias e o ângulo de visão que cada um ilustra, porque Jesus é assim, ninguém passa indiferente a ele. Cada um escreve sobre o seu ângulo. Então temos, por exemplo, aqui no Brasil tivemos uma obra na década de 60, que era Jesus, o maior dos anarquistas, da tradução social de Jesus ao movimento Hitler, Jesus, o comunista, e assim várias obras. A ópera rock, hippie, Jesus Superstar, o filme de Bertolucci, A Última Tentação de Cristo, que poderia ser A Última Tentação de Bertolucci. Então, são obras, cada uma delas configurando uma visão específica. O Código de Da Vinci, um livro de ficção, muito interessante, mas sem nenhuma fundamentação histórica, aliás, dito pela boca do próprio autor, Dan Brown, que é toda uma obra de ficção, embora muita gente esteja lendo, achando que aquilo tem um conteúdo histórico de verdade. E assim outras obras que nós temos visto, cada uma delas angulando e sob uma perspectiva específica a respeito desse homem tão extraordinário. As obras se avolumam. Há várias referências no cinema, na literatura, na poesia, algumas que intrigam, outras que chamam atenção, outras que na área da saúde têm sido retratadas, como é o caso do brasileiro Augusto Cury, que lançou uma coleção de obras sobre ele, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, porquanto o próprio Cury admite não ser religioso e adepto de religião alguma, mas cuja mensagem que estava ali sob arabescos e símbolos da mentalidade hebraica e oriental, porque o Oriente é todo feito de símbolos, de casos, de fábulas. A tradição oriental é muito mais oral do que escrita, mas por detrás desses símbolos há uma mensagem muito profunda de ética, de saúde mental, segundo aí o próprio Cury, de espiritualidade, muito mais do que de uma moral religiosa que ele aprimorou. Era, portanto, uma colocação extraordinária, fundamentada numa importância, porque quando dizemos moral, nós estamos dizendo de uma ética, mas de um moralismo dogmático, que a humanidade mais tarde entendeu sob a sua influência e a sua mensagem. Mas a influência de Jesus é tão extraordinária e tão intrigante, que fascinam os pensadores das ciências humanas, em particular. A história, a antropologia, a sociologia, têm se debruçado sobre esse mundo. Daniel Hobbes, materialista, Will Durant, historiador americano, também não religioso, todos eles se fascinam ao estudar um capítulo sobre o cristianismo primitivo.
Alguns deles vão dizer, a história não consegue compreender o que foi que aconteceu naqueles primeiros 300 anos de cristianismo, onde homens, mulheres e crianças cantavam e oravam a Deus alegres, marchando para a morte no circo máximo, para serem assassinados, seja por açoite até a morte. Quando falamos açoite, a pessoa pensa que é uma espécie de cabo ou de corda, muito simpática. O açoite romano tinha na extremidade normalmente um osso de animal, que ao passar rasgava a carne do indivíduo. Ou então, como dizem os historiadores de Roma, eram queimados vivos, amarrados em volta do circo máximo, mais tarde do Coliseu, para servirem de tochas humanas, iluminando o anfiteatro, tochas vivas. Ou então, como dizem alguns outros historiadores, alguns dos cristãos eram jogados para o divertimento das massas em panelas com água fervente em ebulição para serem mortos daquela forma dolorosa. Ou então, serem devorados por leões e os sobreviventes assassinados no golpe final por gladiadores treinados do Império Romano. Era esse espetáculo que 300 anos fez vítimas que a história não consegue compreender o que foi aquilo. Como é que aquilo aconteceu? Como foi aquele cenário? Os historiadores debatem, alguns duvidam, mas não se pode negar que há provas históricas até hoje, embora muito poucas, mas há provas históricas de que isso realmente aconteceu. Mas o que fascina é 2000 anos depois, esse mesmo homem ainda sensibilizar, aliás, mais sensibilizar ainda, atualmente as criaturas humanas. Esse homem sensibiliza a alma de uma professora de inglês e de geografia, quando, voltando da sua aula para a sua casa, essa professora de crianças da classe média, na Índia, para, diante de uma imagem do Cristo, era uma escola religiosa, e ela já tinha uma certa identificação com o pensamento cristão, mas naquela hora ela para, lê uma mensagem, que é uma frase do Evangelho, se fascina, é tocada de uma maneira diferente. Essa senhora começa a ler o Evangelho, se deslumbra com a mensagem dele, em pleno século XX, pega 2 saris, roupas indianas, abandona aquela profissão de professora, na qual ela era mestra e de uma habilidade excepcional, para transformar e sensibilizar milhares de vidas do século XX, ganhando mais tarde o prêmio Nobel da Paz. Refiro-me à Madre Teresa de Calcutá. Ou então, sensibilizar a alma de um jovem organista, o maior especialista de órgãos, intérprete de Bach e de outros compositores clássicos, que deslumbravam os salões das cortes europeias, chegava a ser homenageado por vários reis e rainhas, vários nobres da época, do século XX. Esse homem extraordinário, que tinha uma sensibilidade, não apenas consertava órgãos, mas era o maior especialista em tocar órgãos de Bach e de outros compositores, que sensibilizava o mundo. E um dia, no gabinete de um médico, ele pegou a revista, abriu e viu uma mensagem a respeito do amor que Jesus recomendava às criaturas, de como ele recomendava, qual era o amor verdadeiro que ele dizia, falando sobre o Sermão da Montanha e outras parábolas. Ele se deslumbrou com aquela mensagem, se deslumbrou de tal forma que mais tarde abandona tudo, o seu prestígio, a sua condição econômica, a sua notoriedade na época, a sua posição social, para ir até um lugarejo primitivo, longe da civilização, Lambarrelê, na África Equatorial Francesa. E ali, erguer um hospital e trabalhar o Hottentot, o homem selvagem, o homem primitivo, levando inclusive a mensagem de Jesus. Se forma em medicina para também ajudar na saúde física, porque a maioria da população era vítima da lepra, do mal de Hansen, e ele se torna uma verdadeira estrela no século XX, ganhando também o prêmio Nobel da Paz, considerado o São Francisco de Assis do século XX, porque ele pregava a ecologia. Certa vez quiseram construir uma instituição para crianças em um lugar, e ele nesse lugar viu um formigueiro. Eles vão mudar de lugar, porque Deus deve ter as razões dele para colocar as formigas ali. Tal era a sua sensibilidade em relação à ecologia. Refiro-me a Albert Schweitzer,
que tanto sensibilizou o mundo. Ou tomou a alma de um menino, que é mais tarde adulto, vítima do preconceito, da intolerância, das agressões do Norte da América, se tornar o maior orador do seu tempo, pastor protestante, Martin Luther King Jr. Esse homem, Jesus, sensibiliza a alma de várias pessoas, mesmo aquelas que não são cristãs, como Mahatma Gandhi, que ao ler o Evangelho, especialmente o Sermão da Montanha, vai dizer: o hindu verdadeiro, para ser um hindu completo, tem que conhecer Jesus. Do contrário, ele não será hinduísta completo. Continua hinduísta, não sou cristão, mas o Sermão da Montanha é a mais bela mensagem que eu já vi. Eu pensei, disse ele, em uma obra, que a minha postura não violenta de pacificação era original. Mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu percebi que a mensagem já existia. Que a ideia não foi minha, porque já está lá no Sermão da Montanha. Se alguém te bater uma frase, apresenta outra. E graças a essa postura grande, vai transformar todo o Império Britânico e 800 milhões de indianos com a sua postura de não violência. Esse homem extraordinário que sensibilizou a alma de cientista, Albert Einstein, que era judeu e que vai se sensibilizar falando em uma das suas escritos a respeito da admiração com a mensagem de Jesus. Louis Pasteur, que não era religioso e que tinha o Evangelho sempre no bolso, o Evangelho de bolso, e que lia periodicamente. Personalidades fantásticas que se sensibilizam com esse homem extraordinário e cuja mensagem até hoje encanta e sensibiliza a humanidade. E o que é mais curioso é que ele não deixou nada escrito. A semelhança de Sócrates, o filósofo grego ocidental, foram seus discípulos que escreveram a respeito dele. E de uma mensagem muito bela. Embora os historiadores às vezes duvidem, porque há às vezes diferenças em cada evangelho, dizendo, por exemplo, que no Sermão da Montanha, no Evangelho de Lucas, ele desceu a montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, ele subiu a montanha, mas dizem hoje os mesmos historiadores que essa é a melhor prova histórica de autenticidade. Porque se fossem 4 evangelhos iguais, seria cópias uma da outra. Mas como são 4 histórias, a mesma história, mas cada uma delas retratando sob um ângulo diferente, uma emoção diferente, dá um caráter de verdade. Porque não foi cópia uma da outra. Cada um viu dentro da sua ótica e da sua emoção e traduziu aqueles acontecimentos dentro da sua especificidade. Então dá um caráter muito mais autêntico a respeito da sua mensagem. A história da Inglaterra dialoga, eleva em cogitações. Até o século XIX, recentemente, nós tivemos uma área dos historiadores que negavam a probabilidade de Jesus existir, dando a entender que Jesus era aquele arquétipo que nós comentamos, que não foi uma pessoa física, mas alguém criado pela mitologia hebraica para dar conta da opressão dos hebreus, do judeu que era castigado tanto por Roma e pelos impérios ao longo dos tempos, e que havia o mito do herói. Mas os historiadores contemporâneos, a maioria deles, são unânimes em dizer que Jesus realmente foi um personagem que existiu. Por quê? Primeiro, a prova da grandeza da sua mensagem. A cultura hebraica, embora já tinha 3.000 anos de existência, era uma cultura agrícola, uma cultura sem cultura acadêmica, sem grandes desdobramentos intelectuais, sem grande sofisticação cultural. Era um povo agarrado a preconceitos, a limitações, machista. A mulher era considerada menos valiosa do que um camelo. Até hoje é um provérbio do Oriente. Nós vemos isso. A mulher só pode ser vista com a mãe ou com o marido. Tem que andar 10 passos atrás do marido. E toda essa parafernália cultural, que na época era muito presente, pessoas apedrejadas vivas até a morte. Era um povo, portanto, com uma cultura ainda primária, primitiva, na maioria das situações bárbaras. E a mensagem de Jesus, toda a sua ética, as parábolas, que são contos perfeitos. O Sermão da Montanha, dizem os historiadores, foi anunciado por alguém cuja inteligência estava acima da inteligência tradicional, das convenções. Foi enunciado por alguém muito especial. Alguém que
intencionalmente preservou muitos dos ensinamentos através de contos simples, para que no futuro a humanidade pudesse compreender mais. Era alguém muito inteligente. Então, diz esses historiadores, se alguém inventou uma mensagem dessa, esse alguém deve ser também especial. Se alguém inventou essa personagem, tem que ser muito inteligente, com uma mente muito privilegiada, e uma ética e uma sensibilidade muito desenvolvida para poder inventar uma história dessa. Mas a prova histórica mais contemporânea foi em 1946, quando em Qumran foi achado manuscritos de beduínos que teriam pertencido a alguma seita do passado, onde há, inclusive, uma referência a Yahshua, ou Yeshua, Jesus de Nazaré. E esse manuscrito, que é chamado manuscrito de Qumran, é hoje a maior prova histórica que Jesus existiu e que era esperado pela cultura de todos os tempos. Não apenas do povo hebreu, porque há tradições da China, da Pérsia, as tradições do mundo oriental, da Índia, falando de um sol que viria, de alguém que viria para iluminar a humanidade toda. Então não era apenas a cultura hebraica, que ficou muito mais conhecida. A história, hoje, já consegue reconhecer que Jesus foi uma personagem histórica. Mas há uma dificuldade muito grande em saber o que foi o Jesus homem, o Cristo histórico e o Cristo teológico. O Jesus que as religiões inventaram ao longo dos tempos. A história parece não ter condições de examinar completamente a figura de Jesus. Cabe a outras ciências, a outras disciplinas, dizem os especialistas. Em particular, a psicologia, na década de 90 do século XIX e mais tarde do século XX, quando começou a se firmar como ciência, porque tecnicamente a psicologia, o termo psicologia significa estudo da psique, ou estudo da alma. E ao longo dos tempos, a psicologia foi um departamento da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos eram psicólogos, porque estudavam a psique, a mente, a alma humana. Mas no século XIX, com os laboratórios, vamos encontrar o surgimento da psicologia como ciência, que em parte se divorcia da filosofia e se casa com a fisiologia, tornando-se uma psicologia fisiológica, orgânica, desde as experimentações de Wundt e outros, que nós vamos desdobrar aí a psicologia organicista, a psicologia orgânica, física, para tentar entender não mais a alma, porque seria um conceito um campo espiritual, metafísico, que a ciência tentava se afastar, e estudar o comportamento humano, as suas manifestações. E a psicologia, desde quando se firmou como ciência, começou a estudar as personalidades humanas. E vai ser no século XX, particularmente, que a psicologia vai se desdobrar para tentar entender também o homem Jesus, já que a história tentou entender e não conseguiu em totalidade. Em psicologia, nós dizemos que há grandes escolas, 4 grandes escolas, que na verdade não são escolas, são 4 grandes forças da ciência psicológica, dentro das quais há várias escolas. A primeira força é a chamada behaviorismo ou comportamentalismo, que há várias denominações e várias ramificações desse pensamento, desde aquele de Watson até o Skinner, que talvez seja o mais conhecido, e cujo pensamento básico é que o nosso comportamento é naturalmente submetido à influência do meio ambiente, e que nós não necessariamente nos comportamos dessa ou daquela forma por liberdade pessoal, mas sim porque o nosso meio nos ensinou a nos comportar dessa forma. Não vamos aqui entrar em consideração, porque a análise não é essa. Apenas dá uma ideia do comportamentalismo, a primeira força. A segunda força seria a psicanálise, cujo conceito básico é a ideia de algo inconsciente no ser humano, além da consciência. Enquanto o behaviorismo dizia que causas do comportamento humano estavam no meio ambiente, em forças ambientais, digamos assim. Skinner tem uma obra chegando a dizer que a liberdade é um mito, é uma fantasia, que não temos liberdade. Já a psicanálise diria que há determinantes não ambientais, mas determinantes intrapsíquicos, determinantes internos, instintivos, sexuais, como a psicanálise colocou, que está no inconsciente. Uma está no homem internamente e outra está no ambiente. É a segunda força. Dentro dessa força nós temos a psicanálise adleriana, freudiana, lacaniana, reichiana e assim por diante. Várias teorias. A terceira força em psicologia é a chamada psicologia humanista, que foi um movimento um tanto
não tanto para se contrapor, mas para colaborar e acrescentar algumas coisas à ciência psicanalítica, porque não estamos aqui considerando se é ou não é certo, mas os psicólogos humanistas tentavam dizer que a psicanálise tinha um enfoque extraordinário, que tinha uma investigação muito boa, mas a psicanálise ficava focada e centrada nas patologias humanas, nas neuroses, nas psicoses, nas perversões. E faltava, segundo os psicólogos humanistas, faltava à psicanálise uma colaboração das potências humanas, porque o ser humano também tem potencialidades, tem virtudes a ser desenvolvidas. Então resgatava a visão romântica, entre aspas, a visão do ser humano que pode também desenvolver os seus valores e não apenas a situação de psicose e de neurose. Até uma piada entre os psicólogos humanistas em relação à psicanálise. Diz eles, que naturalmente é uma brincadeira entre eles, dizem eles que quando um paciente chega ao consultório de psicanálise, há 3 interpretações. Se ele chega adiantado, se ele chega antes da hora, ele está ansioso, neurose de ansiedade. Se ele chega depois do horário, está com resistência ao tratamento. E se ele chega no horário, ele é neurótico obsessivo. Então não tem para onde correr. É uma questão de patologizar. É claro que é uma brincadeira, mas é uma visão que se coloca a respeito da psicanálise. Os psicólogos humanistas, Carl Rogers, Abraham Maslow e outros tentaram estudar essas potencialidades do ser humano. E a quarta força, chamada psicologia transpessoal, que tenta entender os estados alterados de consciência, defendendo a ideia que além dos estados patológicos de consciência alterada, há também os estados alterados de consciência. Em um caso, há os estados patológicos, a alucinação auditiva, visual, os delírios, e de outro lado, experiências não necessariamente patológicas, experiências místicas de todos os tempos, experiências espirituais, que se dá o nome de experiências transpessoais, ou seja, além da pessoa, além do ego, além das dimensões da psicologia convencional. São essas 4 forças. A psicologia se debate, mas há ainda grandes interrogações. No meio desse barato, na interseção entre a psicanálise e a psicologia humanista, e também a psicologia transpessoal, há um pensador que também se interessou pelo assunto. Trata-se de Carl Gustav Jung. Jung, discípulo de Freud, vai tentar entender, estudar a religião, a sociologia, a antropologia, e vai tentar também entender algumas manifestações que, à época, a psicanálise não necessariamente aceitava e considerava. E ele recorre aos mitos, aos contos folclóricos, às heranças atávicas, conceituando a ideia do arquétipo, conteúdos e padrões universais que passam de cultura para cultura, conceitos que seriam no inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente coletivo assimilaria esses arquétipos, que são padrões universais, e ele tenta dizer que não apenas as forças instintivas, segundo Freud, as forças intrapsíquicas, ou seja, inconscientes, mas também há forças que são também inconscientes, mas não necessariamente inconscientes apenas do ponto de vista sexual, como Freud apregoava, da libido, mas há outras forças inconscientes, padrões geracionais, padrões que passam de geração para geração, que estão no nosso inconsciente, só que o inconsciente não da natureza coletiva. Ele tem que entender a função transcendente do ser humano, debate-se, e a sua obra é extraordinária, porque ora ele aceitava algumas ideias espirituais, ora ele rejeitava. É toda feita a sua biografia extraordinária de pensador de um conflito de ida e vinda. Aniela Jafé, uma das suas biógrafas, vai dizer, retrata vários casos a esse respeito em Memórias, Sonhos e Reflexões. Quando ela diz, por exemplo, que ele foi à casa de um amigo, e chegando lá, o amigo estava fazendo aniversário, ele senta-se, começa a conversar, de repente ele perde a consciência. E quando desperta, todos estavam constrangidos na sala. Alguém retira ele à força e diz, como é que você vai falar isso para o anfitrião? Você vai falar aquelas coisas com o dono da festa, com o aniversariante. Você praticamente despiu ele, falando da sua vida íntima, da sua vida pessoal. E ele diz, eu não sei o que você está falando, eu perdi a consciência. Fenômenos que aconteciam com ele próprio, que ele não se dava conta. Certa vez, por volta de 1938, ele sonha que vê um planeta e uma grande onda de um mar que toma conta de todo o planeta. E essa onda enxágua, envolve, inunda a região, particularmente da Europa. Ele desperta em 1938 e diz: a humanidade, particularmente da Europa, vai ser vítima de uma grande guerra. Um ano depois, Hitler
desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha fenômenos que eu não conseguia entender. O déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté, expressões francesas, o déjà visto, já sentido, já experimentado. Quantas vezes ele pegava trem da França para Berlim, assim por diante, de regiões da Europa, e ao pisar na cidade, eu tinha a impressão, a certeza que eu conhecia os detalhes da cidade, dobrava esquinas, aqui, por exemplo, tem uma padaria, e comprei uma padaria. E perguntava, como é que eu já sei isso antes? Se eu nunca estive nessa região, e ele vai elaborar a teoria da sincronicidade, a ideia está no ar, e a gente vai toda essa ideia de conflito coletivo. Vai fazer isso aí, que não vai fazer isso aí, o domingo dele morreu. Vai ter um domingo, nessa mesma noite ele sonha com um amigo. O amigo está na sua casa e acompanha ele até a casa do seu amigo. Chegando lá, ele entra, vai até a biblioteca do amigo, uma sala com uma biblioteca muito grande, e aí ele aponta na segunda prateleira de baixo para cima, 5 livros em cor vermelho, um deles escrito ao francês em $1000. Ele desperta, eram 3 horas da manhã, ele espera até o horário avançar, fica na manhã, toma um café, faz o jejum, vai até a meta para o livro, já conhecia, mas já estava na biblioteca, e bate na porta, a esposa do amigo agora viúva, atende ele não pede com muito postura de sair até a biblioteca do seu amigo, e ao chegar na biblioteca, ele vê aquele livro que ele perdeu no mundo. Na segunda prateleira, um do livro que estava em cor vermelho, e um deles, do escritor francês Émile Zola. Quando ele retira o livro e olha o título, A Herança dos Mortos. Ele vai parar e vai dizer como é que o meu inconsciente saiu do corpo e foi até algum lugar e viu acontecimentos que eu ainda não tinha visto. Viu algo que o inconsciente já tinha visto. E vai tentar entender e vai dizer, não, é o meu medo da morte, o meu medo inconsciente da morte que projetou essas experiências, que o meu amigo morreu recentemente, eu não vou explicar esse fenômeno de libertação da consciência aí lá. E ele tinha, mas há uma hora quando, já na maturidade, ele tenta desenvolver o conceito de self, a ideia do elemento profundo que é em nós, em detrimento do ego. O ego seria o conjunto de experiências educativas, sociais, familiares, experienciais da vida física que forma a identidade minha, a personalidade que eu tenho no mundo e que eu sou conhecida. Esse é o ego. O self, dizia Jung, é o regente do ego. É algo mais interno que comandaria toda a estrutura psicológica consciente e inconsciente. Para nós espíritas, o self é o espírito imortal. Então, que acabou de todas as experiências reencarnatórias. E ele vai, então, em uma obra, examinar o self. E vai dizer que todas as personagens históricas, Jesus é o melhor representante do self. Vai dizer que Jesus intriga. Freud, em uma das suas obras sobre Moisés, já havia dito que a personalidade de São Francisco de Assis, da mesma forma que a personalidade de Jesus, não pode ser compreendida no modelo da psicanálise. Era necessário um outro modelo. Jung se intriga tanto em relação a Jesus. Consegue até fazer um exame psicológico de grande, mas sobre Jesus ele se fascina. E chega a dizer que os arquétipos, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, não são suficientes para dar conta da personalidade de Jesus. Porque quando nós vemos, por exemplo, a ânima, o lado feminino do homem, o ânimos, o lado masculino da mulher, cada um de nós tem uma dimensão diferente da anatomia, que é o símbolo inconsciente oposto à sua sexualidade. Mas em Jesus a coisa é diferente. Hannah Wolff, discípula de Jung, psicanalista alemã, examinando a personalidade de Jesus em uma obra extraordinária, vai dizer: Jesus é a única personalidade histórica que se salva, que não tinha apenas uma dimensão, ânima ou ânimos, tinha os dois, em perfeito equilíbrio. Ele conseguia ser doce como uma mãe, tinha uma postura, às vezes, mais da feminilidade, sem se tornar efeminado, a ponto de dizer: mulher, ninguém te condenou. É uma mãe falando a uma filha: não, Senhor, então se for, então vai, porque eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha a postura enérgica, dura, de enfrentar a hipocrisia dos fariseus. Então, esse homem não é compreendido direito pela psicologia. Mesmo a psicologia profunda, porque o termo psicologia profunda foi cunhado por Jung. O termo da sua teoria é psicologia analítica ou psicologia profunda. Porque como ele lida com o self, que é a dimensão mais profunda da personalidade humana, então esse self é, portanto, uma referência à psicologia profunda. Mas Jung foi uma vida extraordinária. No final da vida ele escreve:
Toda a minha vida é uma grande interrogação. E eu não tenho certeza de coisa nenhuma. Eu não afirmo nada, não nego nada e morro sem saber de nada, sem ter certeza de nada. Era um gênio cuja inteligência era muito privilegiada, mas a sua formação acadêmica era muito forte, ao lado das experiências paranormais, porque ele era um extraordinário paranormal, telepatia, psicocinesia, psicografia, visão psíquica à distância, desdobramento da personalidade, déjà vu, memórias de reencarnações passadas que ele cunhava como arquétipos, herança das gerações passadas. E para a doutrina espírita, são conteúdos de reencarnações anteriores. A ânima e o ânimos são experiências do espírito em corpos masculinos e em corpos femininos, que faz a identidade do indivíduo na experiência atual. Jung foi um homem extraordinário que vai abrir espaço para os psicólogos da última metade do século XX, a partir de 1966, quando nós vimos vários pensadores, desde Roberto Assagioli, psicólogo italiano, psiquiatra italiano, que vai cunhar a psicossíntese, psicanálise, dissecar para analisar, psicossíntese, sintetizar agora a identidade humana. E esse Assagioli vai dizer que há um fator espiritual no ser humano que deve ser estudado. Era pioneiro na dimensão espiritual. Abraham Maslow procurou estudar muito o self de Jung, o ser, e vai dizer que por detrás das doenças, das enfermidades orgânicas, há um self desconectado da sua realidade. O ser não está bem. Aí vem a psicossomática falar da influência dos pensamentos na saúde humana, a influência do nosso psiquismo na saúde. Mais tarde, Stanislav Grof, examinando o cérebro e a mente, vai dizer que a cérebro é diferente da mente, a maior autoridade em psiquiatria do seu tempo. Vai estabelecer a diferença entre cérebro e mente nas suas pesquisas com LSD e com várias experimentações em um hospital psiquiátrico de Praga, na Tchecoslováquia, mais tarde nos Estados Unidos. Vai deslumbrar o mundo com as suas teorias e vai estabelecer a ideia de uma visão da imortalidade da alma, que nós somos seres conscientes e a consciência não morre depois da morte. O ego morre, mas a consciência não morre. Vai dizer ele. Melanie Klein, a notável psicanalista, Carl Johnson, o extraordinário psiquiatra, os dois que são materialistas e ateus, deram uma declaração. A Associação Psiquiátrica Americana dizia: nós somos ateus, mas a melhor terapia para psicóticos profundos e esquizofrênicos que nós temos tratado, todas essas terapias são baseadas no perdão, no amor, como Jesus recomendou no Evangelho. É, portanto, a opinião autorizada de especialistas nessa área. Até, por exemplo, a logoterapia, que com Viktor Frankl vai dizer do sentido da vida, e que recentemente com Elizabeth Lucas, ela que faz histórias para os seus pacientes e pede ao paciente para terminar aquela história, e quando termina, muitas vezes através da história, resolve alguns conflitos. Todas as histórias dela, ela mesma vai repetir, todas as minhas histórias foram baseadas no Evangelho de Jesus. Que extraordinário! Que a influência desse homem, que ele sempre a psicologia contemporânea ou tradicional consegue entender. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, vai perguntar às entidades angélicas qual é o ser. Veja uma pergunta aqui perfeita. Qual é o ser? Não perguntou qual é o homem, qual é a mulher. Qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser um modelo de guia? E os Espíritos respondem de maneira bem curta: Jesus. Nada mais. E Allan Kardec desdobra esse pensamento. Jesus, portanto, era um homem. Nunca foi Deus, porque nunca se disse Deus. Era um homem, mas era um homem diferente. O seu processo de evolução se deu em outras dimensões que nós não sabemos. E chegou na Terra já na condição de espírito puro, espírito sumamente perfeito, para ter conosco. Daí, meus amigos, em qualquer situação de conflito, em qualquer situação de dificuldade, Jesus é a grande colocação para todos nós. O Espiritismo hoje ressuscita o pensamento de Jesus em espírito e verdade. Para concluir o nosso comentário, queremos chamar a atenção para a beleza da doutrina espírita, que hoje tenta desmistificar Jesus. O Jesus que era o Deus, que estava distante demais das criaturas, mas também não o Jesus apaixonado com as nossas paixões e conflitos. O Jesus humano, amigo, que tinha uma dimensão humana, mas também tinha um aspecto divino acima das criaturas humanas convencionais. É o Espírito mais perfeito que esteve conosco. Daí porque pensemos na mensagem de Jesus.
A mensagem de Jesus não é a mensagem para curar corpos, como muita gente pensa. Porque ele curou corpos, mas a sua mensagem era diferente. Era libertar almas. Até hoje, alguns espíritas, nós pensamos nisso. Vamos ao centro espírita para curar corpos. Então a pessoa cura do fígado e tem problema de pâncreas. Cura de braço quebrado, costuma ficar quebrado no dia seguinte. Porque o corpo é uma máquina que vai quebrar, que vai ter problemas. Mas a alma liberta, consciente, iluminada, nunca mais é a mesma. A mensagem dele não foi curar corpos que mais tarde vão adoecer. Foi libertar consciências. O Evangelho chega a dizer que nem todos os doentes foram curados por ele. Talvez se ele soubesse que algumas dificuldades, algumas pessoas precisavam passar para o processo de aprimoramento. Quantos de nós, quando passamos por alguma dificuldade, dizemos, se eu passasse por tal ou qual dificuldade, não sei como é que eu reagiria, não sei como é que eu faria, eu não sei se eu suportaria. E quando passamos, descobrimos que temos uma força muito grande e conseguimos passar. Porque temos na semente do nosso solo fértil, a semente divina que está adormecida, e para desabrochar, o Espírito precisa das condições. A chuva, o vento, o sol, o adubo. Portanto, o Espírito é uma semente que precisa do adubo, do sol, do chuva, do sol, que é a dificuldade. Os obstáculos que aprimoram a emoção, que desenvolvem a sensibilidade, o atrito com a matéria, que aprimoram o caráter do Espírito. Daí porque, meus amigos, é Evangelho de terapia. Lê Jesus. O Evangelho dele. Assimilar, tentar entender o que ele quis dizer em algumas passagens, e vai nos fazer muito bem em todas as situações. Porque toda a sua mensagem é baseada no amor, que é o sentimento mais elevado que a criatura pode encontrar na terra. Amor, que é uma doação, que é um desprendimento, que é uma proposta de abnegação, e não necessariamente o amor que nós costumamos convencionar. Muita gente diz, mas eu amo e sofro. Não ama porque fica querendo esperar a resposta. Porque ninguém sofre por amor. Amor não pode ser uma desgraça que faz mal a pessoa. Nós sofremos, é claro que a gente gostaria de receber a reciprocidade, mas se isso não é importante, é bom porque estamos perfumando e nos perfumando primeiro, iluminando a humanidade, mas ficamos eliminados. Mas se nós sofremos, é porque não existe amor, existe desejo, apego, paixões, que precisam ser naturalmente direcionadas. Nada contra, mas o amor verdadeiro faz bem ao amante, isso é, àquele que ama, aquele que doa, aquele que se entrega. Ele próprio, que é considerado pelo Espírito de Joana de Ângeles, o amante não amado ainda. O amor que ama e que não é amado ainda, permanece até hoje como o sol de todas as épocas, iluminando as nossas trevas. Muita paz. Agradecemos a Flávia pela belíssima oratória da noite, pedindo a Jesus que o ilumine e abençoe cada vez